pessoas, às vezes, principalmente o crente, às vezes, se eu estiver em um lugar assim, andando sozinho, alguma coisa, alguém pode até pensar que eu estou conversando sozinho, porque o salmista aqui estava conversando com a alma dele. Ele estava dizendo: minha alma, fala bem do Senhor. Aleluia. Quando ele diz bendiz a minha alma, ele estava dizendo: minha alma, fala bem do Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tem tanta gente que tanto fala bem quanto fala mal do outro, mas às vezes não convida, não faz. O pastor falou que hoje é um culto de reflexão também. Não leva às vezes a refletir com a sua alma. Aleluia. Como é que a alma está? Né? Quem sabe fala tanta coisa e muitas coisas, mas não fala com a sua alma, dizendo: minha alma, seja agradecida a Deus, fala bem dele, porque ele merece falar bem. Mas ele coloca aqui uma sequência de coisas aqui nesse texto, que nós não vamos prolongar muito, mas o que Deus nos dá aqui meio rapidamente, nós vamos falar. Quando ele convida a alma dele a falar bem de Deus, aí ele apresenta motivo, que eu e você também tem os motivos para isso. O motivo de hoje é porque o Arthur está aniversariando. Aleluia. Então é um motivo muito bom de nós falar bem, né? Incentivar a alma nossa a falar bem de Deus, porque não diz às pessoas todas que passaram por aqui, louvores bonitos, palavras bonitas, isso e aquilo. Então o salmista, quando ele diz minha alma, fala bem do Senhor, aí ele apresenta alguma coisa aqui importante, mas a gente quer correr, mas o versículo de número 2 diz assim: bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. O versículo primeiro, melhor dizendo aqui, diz aí: tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Ele estava falando com a alma dele, dizendo assim: olha, o meu corpo, tudo que há em mim, o meu corpo bendiz o seu santo nome. Ele quer dizer: o meu corpo é desse Deus maravilhoso, então vamos falar bem dele, minha alma. Vamos pronunciar algo importante da parte dele. Aí ele apresenta alguns motivos aqui, a partir do versículo 3, dizendo: é ele que perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Ei, se eu fosse parar na parte A do versículo 3 aqui, talvez eu ia gastar aqui não sei quantos minutos aqui, se eu fosse parar aqui. Porque o salmista apresenta algo importantíssimo aqui, dizendo: é ele, olha para o meu dedo aqui, é ele que perdoa todas as suas iniquidades. O salmista diz: fala bem desse Deus, minha alma, porque foi ele que perdoou as minhas iniquidades. Foi ele, porque quando ele diz é ele que perdoa todas as tuas, ele estava falando com a alma dele, todas as iniquidades que havia nele, no próprio salmista. E eu trago nessa noite e aponto: vamos falar bem desse Deus, porque é ele que perdoa todas as suas iniquidades. Não tem outro, não há outro que perdoa. Tem gente batendo em portas erradas, tem gente indo para o espiritismo atrás de perdão, tem gente indo para mesa branca, mesa preta, que é um espiritismo mais forte que Candomblé e tantas outras coisas, em busca de perdão de pecado. Mas eu trago uma notícia nessa noite: só tem um que perdoa pecado, o nome dele é Jesus de Nazaré. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E Pedro, melhor dizendo, e Lucas escreve isto em Atos capítulo 4, versículo de número 12. Ele diz: porque em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado dentre os homens, por o qual nós devemos ser salvos. É através de Jesus Cristo. Para ser salvo, precisa ter os seus pecados perdoados. Para ser salvo, tem que ter os pecados lavados, purificados. Meu Deus. Aleluia. E quando o salmista convida a alma dele a bem dizer, a falar bem desse Deus maravilhoso, porque ele apresentou o primeiro motivo: porque é ele que perdoa todas as suas iniquidades. Não tem outro,
não tem outro. Um dia Jesus estava pregando na sua cidade, diz a Bíblia, e ele estava pregando dentro de uma casa, e estava abarrotado de gente, não tinha mais lugar para ninguém, as portas fechadas, janela, aquelas no Oriente Médio não tinha mesmo, era porta, mas estava abarrotado de gente. E quando alguém ficou sabendo que Jesus estava ali, 4 homens decidiram levar um paralítico aonde Jesus estava, porque a notícia corria dizendo: olha, aquele que ressuscita os mortos está na cidade, aquele que cura cego está na cidade, que cura coxo está na cidade, que dá vista ao cego, aquele que faz o mudo falar está na cidade. E aí resolveram. A Bíblia diz que 4 pessoas, não foi o aleijado, foi os 4 que tomou a decisão, né, de levar aquele paralítico lá onde Jesus estava, porque o paralítico não andava e era deitado em uma cama e tinha que levar ele naquela cama. E aí chegou na porta, não tinha como entrar, mas os homens estavam com fé. Eles dizem: nós vamos levar esse homem lá e nós não vamos trazer ele de volta nessa cama não, porque o Todo-Poderoso está na cidade. E aqueles homens tinham fé e levou ele, mas não tem como entrar. Eles falaram: mas nós não vamos voltar com ele assim. Aí falou: eu não sei, deve que um deles teve a ideia, né? Porque enquanto alguém está falando, conversando, o outro está pensando ali. Um diz: não, vamos subir pelo telhado, vamos destelhar a casa e nós vamos descer o paralítico bem de frente ao púlpito, porque o Jesus está pregando ali, vamos descer o paralítico ali. E eles destelharam a casa e desceram o paralítico bem de frente aonde Jesus estava pregando, como se fosse aí, ó, dentro da casa. E quando eles desceram o paralítico, Jesus olha para o paralítico e diz: perdoados são os seus pecados. Glória a Deus. Houve uma murmuração muito grande, mas não foi os homens que levou, que murmurou, não. Foi aquele povo que gostava de murmurar de Jesus mesmo ali, os homens da lei, né? Os fariseus, eles que gostavam de murmurar. Ele diz: quem é esse que tem poder para perdoar pecado? Mas isso, eles não falou para Jesus não ver, não. Eles cochichou um com o outro. Lá, esse camarada aí, né? Quem é esse aí que tem poder para perdoar pecado? Só que quando Jesus estava na terra, irmão, ele não era onipresente, mas ele nunca deixou de ser onisciente. Ele conheceu o que eles estavam murmurando e pensando, imaginando ali. E Jesus falou para ele: ei, qual que é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados são os seus pecados, ou levanta toma a tua cama e anda?